Cada psiquiatra tem a sua experiência. Se você for ler na bula, se pode misturar tal com tal, você assim, isso não pode. Mas como é que misturam? Sim, misturam de tudo, porque conforme a experiência de cada um, claro, isso é válido, ele vai, estou mais acostumado a misturar isso com isso quando você me fala aquilo. Só que percebe que você me fala aquilo a depender da pergunta que eu fiz, que muitas vezes eu faço uma mesma pergunta de um jeito diferente, você responde já não é mais aquilo. Tem aquela expressão, né? Se o cara só tem um martelo, qualquer Tudo é coisa prego. que aparece na frente, tudo vira prego, né? Então a psiquiatria é assim, né, cara? Trabalha com... Está mudando, graças a Deus, mas assim, trabalha muito com subjetivo. E tu fica suscetível ao erro. Não tem um exame que vai te dizer exatamente o que está acontecendo contigo. Tem ali Por isso a dificuldade de ter diagnósticos. Muitas vezes tu passa anos tratando uma depressão, que é uma bipolaridade. Bom, mas é raro? Não, porque é difícil mesmo o diagnóstico. Ainda mais num mundo complexo como o nosso. Então, o momento que eu parei e comecei a melhorar, eu comecei a estudar, mas incansavelmente isso. Eu vou ter que descobrir o que aconteceu comigo. E comecei a perceber que os alimentos fazem diferença, que eu precisava ser mais saudável, eu precisava ter um sono mais reparador. Eu tinha uma série de coisas que hoje continua me encaixando em TDAH. Okay? Eu encaixo nas perguntas e respostas, que você tem que bater um match ali nos números, numas questõezinhas. Tá? Mas isso não faz com que eu me considere alguém que tenha um transtorno. Isso me faz entender que eu tenho um jeito de ser. Você vai conviver com isso. E eu convivo tranquilamente. Claro, uso suplementações que me ajudam, tem fitoterápicos que têm um efeito muito positivo, que não são tal qual a medicação, mas eu tenho um efeito positivo com eles e que consegue suprir aquilo que eu preciso. O resto é esforço. Eu aprendi muito cedo daqui. Eu preciso chegar ao meu máximo quando eu quero ter um resultado. Muitas vezes, se eu cheguei ao meu máximo e não tenho esse resultado, isso não é para mim, se eu não sou obrigado a fazer. E aí a gente vai se encontrando. Obviamente que a gente tem que considerar que numa fase de vida, muitas vezes é muito difícil você escolher. Você está fazendo as provas de faculdade, de escola, então é compreensível. Esse gene que eu falei para vocês é um gene que uma das coisas que ele faz é degradar a dopamina. Então a dopamina ela é produzida, ela tem Então, primeiro, para produzir dopamina, você precisa consumir um aminoácido, que é a fenilalanina, que vai se converter em tirosina, que vai se converter em L-dopa, que vai... Percebe uma sequência, é petróleo, primeiro refinamento, segundo, eu quero gasolina de avião. Então tem um processo. Esse processo depende de petróleo. Então, se tu não absorver muito bem proteína para poder tirar esse aminoácido que é essencial, a fenilalina, você não tem de onde tirar. A primeira coisa, você vai ter que desmantelar um músculo seu para poder doar esse aminoácido para poder usar. Mas é um processo que o corpo não gosta de fazer e deixa um rastro ruim. Nessa produção, cada passo tem um conjunto de enzimas que atuam. Então, se eu quero transformar a fenilalanina em tirosina, eu tenho uma enzima, que tem um nome complexo, e que faz essa conversão. Depois, eu quero transformar esse em L-dopa, que é antes da dopamina. Tem um outro passo. Essa enzima, para ser fabricada, depende de um outro aminoácido, depende de magnésio, de vitamina B9, de vitamina B12. Então, é um conjunto de nutrientes que são cofatores. Então a suplementação é fundamental. Vital, porque se eu não sei... A suplementação, a boa alimentação, os estilos de vida, tudo isso... Tudo isso conta muito. Eu fui estudando o caminho bioquímico. E nesse caminho, então, eu fui vendo minha genética, em que no caminho, a vitamina B6 e a B9 eu não aproveito bem, e a B6 é um passo crucial. Tem uma enzima que faz a L-dopa virar dopamina. Se você tem... A B9 eu tenho que também suplementar com metilfolato. Metilfolato. Eu não consigo Esse absorver bem. Eu fiz muito até comum. o meu teste da biogenética indicou isso. Que é o metileno tetraidrofolato redutase, MTHFR. Quem tem esse polimorfismo é super comum no Brasil. Né? A depender da pessoa, tu vai ver que na infância, na adolescência, na juventude, às vezes tu não depende de usar um suplemento, mesmo que tenhas o polimorfismo. A depender de como é o teu polimorfismo, você vai expressar isso ao longo da vida. Tá? E na construção final, então você consegue produzir dopamina. Agora tem um problema, que se você não ingerir esses nutrientes e não absorver bem esses nutrientes para poder fazer as enzimas e moldar essa argila, você não vai produzir o suficiente, não tem de onde tirar. Que é uma coisa inacreditável, que a medicina não para pensar sobre esse mecanismo. É um mecanismo básico de 1 mais 1 é 2. Se eu não tenho 1, não formo 2. Eu não tenho condição de formar. A medicina espera então que tu come de qualquer jeito, o azar é o teu.
o corpo vai fazer menos. Se eu não tenho, como é que eu vou fazer? E nesse último passo, depois de formar a dopamina, você tem uma velocidade em que essa dopamina vai ser degradada. Isso faz toda a diferença, porque se você mantém ela mais tempo no cérebro, é igual um cafezinho. Tá? Eu tomei o café. Tem gente que fica, poxa, super estimulado. Degrada lentamente, ele fica mais tempo em você e você fica com mais efeito. Tem a pessoa que toma e rapidamente ela vai embora. Quando for embora, então não tem um efeito. Pensa na dopamina. É a moeda de recompensa, de foco, de ânimo, de vontade. É o que todo mundo sonha hoje. Mas não é querer, não basta querer. Você precisa ter os nutrientes para produzir. Além disso, mesmo tendo tudo, eu posso ainda ter um desvio na produção. Por quê? Porque eu estou precisando desse folato lá num outro negócio que é mais importante. Então eu vou deixar a dopamina de lado. Ou eu estou tão estimulado no meu cérebro que meu corpo não quer dopamina nesse momento. Ele quer sobrevivência. Eu vivo sob estresse. O que ele quer? Glutamato, neurotransmissor de excitação, estabilidade. Que também tem polimorfismos que fazem que a pessoa fique com mais glutamato no cérebro. E a pessoa fica aquela estabilidade meio tóxica, sabe? Ansiedade, uma angústia, super reativo. É o da sobrevivência, né? Ele não pode acabar. Então ele tem prioridade em virtude de ser o da sobrevivência. Tal como o cortisol tem a ver com sobrevivência. E eu tenho, então, um polimorfismo não só na B6 e na B9, mas eu tenho, então, um polimorfismo na CONT, nessa enzima. O que faz com que, mesmo eu produzindo dopamina, ela vai embora muito rápido. Então eu tenho pulsos de mais foco, de mais vontade e tal, mas são pulsos. Ele não fica, não persiste. Então você assim, mas é bipolaridade, o que é? Não, tem momentos que eu estou mais entusiasmado, tem momentos que eu não estou, literalmente. E eu me guardo. Ou seja, eu estou lendo um negócio, eu paro de prestar atenção. Eu tenho um cérebro mais multifocal. Se eu estou atendendo aqui, se tem uma janela, eu vou prestar atenção em tudo, mas pelo menos eu tenho estímulo da luz entrando e eu consigo ter mais ânimo para ficar. Senão, um centro cirúrgico, tudo fechadinho, monotonia. Ele me dava uma moleza, um cansaço também. E depois eu fui descobrir. Então, alguns outros genes também participam desses sistemas. E a depender de como eles participam, você tem mais suscetibilidade. Uma máquina. É uma máquina. Se você aprende a lidar com eles. E hoje até exames urinários a gente consegue ter. Porque tu sabe que o cérebro é interessante. Você sempre tem uma suspeita, mas você não tem a certeza. Sim. Os exames eles são feitos periféricos. Então se eu medir aqui um exame de T3 da tireoide do meu sangue aqui, é a mesma quantidade que está rodando no cérebro? Não. O cérebro tem um controle diferente. Ele depende mais de T3. Eu posso ter baixo aqui e o cérebro não ter baixo. Sim. Eu medi... Então a gente nunca vai ter um equilíbrio? Não, e medir dentro da célula também é muito difícil. Mais difícil, né? O cérebro ele era considerado antigamente um bunker. A gente tem uma membrana, chama membrana hematoencefálica, que ele tem uma permeabilidade subcontrolada. Afinal de contas, você não pode chegar a todo estímulo nele, mas ele é sinalizado e as coisas têm que entrar nele. Qual é o primeiro estímulo? Chegou uma coisa no intestino teu que pode te ser nocivo para você. Você recebe um estímulo, um nervo vago, você, tem inimigo na trincheira. Tá bom, ele vai preparar uma resposta. Tem bactéria entrando. Tem resíduo de defensivo agrícola. Vamos nos defender. Então, ele acende. Agora, não só isso. O nutriente que entra vai ter que chegar nele. Só que ele tem que escolher quem. Sim. Exemplo, né? Se ele escolhe o BCA, que às vezes a gente usa no treino e tal, ele tem uma opção. Não entra ao mesmo tempo o BCA, excitatório, e o triptofano. Isso tecnicamente, tá? Se a gente fosse matematicamente. Não é como bem se fosse assim. uma alfândega ali, né? Decide o que vai entrar, nessa escolha. O que não vai. Então, se você está precisando muito de coisa excitatória, você não pode entrar alguma coisa que é inibitória junto. Ele vai escolher. Quando você perde essa seletividade, tu começa a ficar agredido. E aí o cérebro agredido, que a gente chama de neuroinflamação, que é o que eu tinha lá e muita gente tem, você não tem diagnóstico preciso. Exames um pouco mais complexos, mas hoje a gente consegue fazer, na medicina de precisão, olhar que eu tenho um polimorfismo no CONT, supostamente eu tenho baixa dopamina. Eu não tenho como avaliar a dopamina aqui, porque a dopamina e a serotonina que são produzidas pelo meu intestino, elas não são a mesma quantidade que tem dentro do meu cérebro. São processos diferentes. Você pode medir no exame de sangue, você mede o que está... circulando perifericamente. Mas você não mede dentro da célula, dentro do cérebro. Não consegue medir. Esse é uma das críticas que se faz quando a gente fala assim, o intestino produz 90% da serotonina do corpo. Mas fica nele. É para uso dele. Não quer dizer que você está produzindo lá no cérebro.
A gente pode até inferir, olha, se tem como produzir lá, será que vai estar lá? Mas o cérebro é completamente diferente nesse aspecto. Os nutrientes eles são seletivamente escolhidos. Então, se você enxergar num resíduo urinário, a gente chama de metabólito, né? O resto de um processo que está acontecendo em demasia, aí você consegue inferir melhor se o cérebro ele está fabricando bem ou mal aquele substância lá. Porque tem resíduos que a gente vê de desvio metabólico. Pô, era para produzir serotonina, mas eu não tenho o resto de serotonina aqui tanto. Eu tenho muito resto de uma via que a gente chama de quinureninas, que é de uma via desviada. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.